Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 5. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração a respeito desse texto. Eu gostaria de falar um pouco sobre família. Vemos nos dias de hoje casamentos destruídos, famílias destruídas, em função das dificuldades do dia a dia, em função de outras dificuldades que muitas vezes os casais eles enfrentam. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito não só desse casal, mas do filho que eles vão ter, mas das dificuldades que eles enfrentaram. Como eles se comportaram enquanto um casal diante da dificuldade, o que é muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje. Nos dias de hoje tudo é motivo para separação, incompatibilidade de gêneros, ou meu marido não me compreende, ou a minha mulher não me compreende. Antigamente o casamento ele tinha suas dificuldades, mas as pessoas perseveravam em vencer as dificuldades. Hoje a solução mais fácil que se tem para um casamento com problemas é a separação. As pessoas falam com muita facilidade sobre separação. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia então no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Amados, o que eu quero compartilhar com você é exatamente isso, né? Os dois eram servos do Senhor. Os dois, Zacarias ele era um sacerdote, Isabel ela era descendente de Arão, ou seja, vinha de uma linha sacerdotal. O testemunho a respeito deles é que eles tinham um tratamento, uma forma de agir irrepreensível, eles obedeciam a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A Bíblia chega a dizer que eles eram justos aos olhos de Deus, ou seja, a palavra usada no hebraico para isso é tzadik, que seria o mais alto elogio que um judeu poderia receber. E nós vemos aqui a própria Bíblia, ou o próprio Deus relatando isso a respeito desses dois. Mas com todo esse panorama, isso não isentou eles de passarem por dificuldades. Não isentou eles de passarem por lutas enquanto casal. Pois a palavra de Deus diz que Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Amados, é muito estranho a gente ver nos dias de hoje que por qualquer problema o casamento ele termina. Dificuldade financeira, dificuldade no relacionamento, dificuldade para engravidar, incompatibilidade de gênero é o que mais a gente ouve. Ou seja, parece que a solução para os problemas do casamento está na separação. É como se o casamento ele fosse, ou a expectativa do casamento é que o casamento não viesse com problemas, ou seja, que o casal não tivesse que enfrentar problemas ao longo da caminhada. Mas a realidade não é essa. A realidade é que todo casamento enfrenta dificuldades, problemas. Muitas vezes o casal, o esposo ou a esposa trabalham e ao longo da caminhada perdem o emprego, ficam desempregados, com contas para pagarem. Muitas vezes eles desejam engravidar logo que se casam e isso não acontece. Muitas vezes eles desejam engravidar ao longo da sua vida de casados e não conseguem engravidar. Então são muitos os problemas que um casal enfrenta. O casamento, em nenhum momento Deus disse que o casamento seria sem lutas, sem batalhas, sem dificuldades. Na verdade, quando pensamos na união de duas pessoas, nós pensamos que as dificuldades virão e que as pessoas não estarão sós, elas terão ao lado delas uma pessoa que vai exortá-la, que vai fortalecê-la, que vai ser uma auxiliadora no sentido de apoiá-la, de trazer uma palavra de ânimo. Ou seja, essa caminhada conjugal é uma caminhada onde um
levanta o outro, um fortalece o outro, compartilha da luta do outro, pois a luta é comum aos dois. Então, amados, nós vemos aqui alguém que recebe, ou melhor, um casal que recebe da parte de Deus um testemunho, que está lá no versículo 6, dizendo: ambos eram justos aos olhos de Deus, ou seja, justos, tzadik, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram pessoas que eram obedientes, tementes a Deus, que seguiam os caminhos do Senhor, que viviam debaixo da vontade de Deus, mas que passavam por problemas e lutas enquanto casal. Faz parte da vida do casal passar por problemas e lutas. Mas a grande diferença é como o casal vai lidar com os problemas. Se ele vai procurar o caminho que teoricamente para o mundo é o mais fácil, se separar. Ou se o casal vai se unir, pois as lutas deveriam de fortalecer o casamento, pois deveria de ter o propósito de fortalecer a união. Nesse momento de luta, um ser encorajado pelo outro, um ser fortalecido pelo outro, um receber uma palavra de ânimo do outro. E isso fazia com que o casal se aproxime e não se afaste. Mas muitas vezes no mundo de hoje, nos dias de hoje, os problemas afastam o casal ao ponto do casamento terminar. Nós vemos aqui então Zacarias, um sacerdote. E nós vemos aqui também Isabel, uma mulher de descendência de Arão, ou seja, também de proveniência de sacerdote, de uma linha sacerdotal, mas que estão enfrentando dificuldades. E não só a dificuldade de engravidar, porque eles já são idosos, ou seja, já têm idade avançada. Mas eu gostaria de compartilhar com você a postura desse casal diante da dificuldade, porque esse é um ensinamento que eu quero trazer aos irmãos e compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor ministrou em meu coração. Versículo 8 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, diz assim a palavra do Senhor: certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Amados, isso me mostra que Zacarias nunca desistiu de ter filhos e nunca deixou de acreditar que, independente da sua idade ou independente da situação da sua mulher, Deus poderia transformar aquela situação, poderia realizar o desejo do coração desse casal. Zacarias permaneceu em oração. Eles não se separaram, mas eles buscaram aquele que poderia trazer a solução para o problema que eles tinham. Ainda que humanamente isso parecesse impossível, porque, volto a dizer, eles já tinham uma idade avançada. Podiam acreditar: olha, se não aconteceu até agora, não acontecerá mais. Vamos desistir. Mas o texto não diz isso. Diz que Zacarias orava, acreditando, claro, que seria possível se Deus quisesse. E Deus então responde enviando um anjo. Zacarias estava justamente no período em que ele iria servir ali na casa do Senhor, né? E Zacarias foi sorteado para que ele fosse até o altar do incenso. Chegando até o altar do incenso, à direita do altar do incenso, apareceu um anjo. E o anjo diz a Zacarias, é o que está lá no versículo 13, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Amados, é muito interessante
a questão dos nomes, porque o nome de Zacarias tem um significado, ele significa lembrado por Deus. É interessante a gente pensar que o nome de Zacarias tem esse nome, porque é como se Deus tivesse se lembrado. Isso não quer dizer que Deus se esquece, né? É apenas para que o homem compreenda a situação que acontecia naquele momento. Mas o significado do nome de Zacarias é lembrado por Deus. E o significado do nome de Isabel é promessa de Deus. Juntando os dois nomes, significa Deus se lembrou da promessa. Ou seja, é exatamente o momento que Zacarias vive quando o anjo diz a ele: olha, as suas orações foram ouvidas. Mas é interessante também ressaltar que isso acontece ao lado do altar do incenso. Qual é o significado desse altar do incenso? O altar do incenso, ele tinha como propósito, claro, aromatizar o ambiente. Mas a fumaça que saía do incenso representava as orações alçadas a Deus. E é justamente nesse lugar onde o anjo aparece para Zacarias e diz a ele: olha, Deus ouviu as suas orações, a sua mulher terá um filho e você lhe dará o nome de João. Zacarias não desistiu, não se separou da sua mulher. A mulher, ou a Isabel, não pesou sobre Zacarias a sua angústia de não poder ter filhos. Muito pelo contrário, eles se uniram e permaneceram casados. Como servos do Senhor, eles confiavam que, se fosse da vontade de Deus, Deus podia operar aquele milagre na vida deles, realizar o desejo do coração deles. Eles perseveraram em oração, Zacarias perseverou em oração. O texto bíblico diz que eles já eram de idade avançada. Significa dizer que por muitos anos eles oraram buscando no Senhor a solução para o problema deles. Zacarias não pediu o divórcio. Isabel não pediu o divórcio acreditando que aquele casamento não era abençoado. Muito pelo contrário, eles resolveram enfrentar a situação, eles resolveram confiar em Deus, permanecer obediente ao Senhor, ao ponto de receber como testemunho de Deus de que eles eram justos aos olhos do Senhor, obedientes e irrepreensíveis quanto aos mandamentos e aos preceitos do Senhor. Amados, nós temos visto casamentos se desfazerem até no meio cristão. Pessoas que por qualquer motivo se separam. Pessoas que por causa da dificuldade financeira, porque não conseguem estabelecer uma comunicação com sua esposa, com o seu marido, se separam. Mas nós temos aqui um casal, servos do Senhor, que enfrentavam um problema de dificuldade grande. Mas eles não decidiram se separar, muito pelo contrário, eles se uniram e buscaram no Senhor a solução do problema. Veja, o anjo apareceu a Zacarias, um sacerdote, ao lado do altar do incenso, e disse: o Senhor ouviu suas orações, Zacarias, não tenha medo. Sua mulher, Isabel, ela terá um filho, e você lhe dará o nome de João. E o significado do nome João é: Jeová é gracioso. Que maravilha, que bênção de Deus, quando nós compreendemos o significado dos nomes em hebraico. Veja, eu vou repetir: Zacarias e Isabel, os significados dos nomes juntos significa Deus se lembrou da promessa, e realmente Deus se lembrou da promessa que havia feito. De que dentro do seu povo não teria uma mulher que não seria fértil. Não é? E ele então torna Isabel fértil ao ponto dela conceber, ao ponto dela engravidar. E ela dá à luz a um filho, ela engravida de um filho chamado João, que o próprio anjo diz: dê o nome de João. E o significado do nome João é: Jeová é gracioso. Realmente, o nosso Deus é gracioso, porque eles creram. E porque eles creram, o Senhor os abençoou. Eles receberam o que eles tanto desejavam, um filho.
Quem é esse João? E nós vamos compreender quem é essa família que traz tanto ensinamento para nós. Versículo 14. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo de Deus desde antes do seu nascimento. Ou seja, antes dele nascer, ele já era cheio do Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui falando, claro, de João o Batista. João, aquele que batizava. Zacarias e Isabel eram os pais de João o Batista, que tem como significado Jeová é gracioso. Que texto lindo, que família linda. É um filho desejado pelo seu pai, pela sua mãe, mas que enfrentaram dificuldades para tê-lo, mas continuaram crendo no Senhor. Não buscaram solução na separação, não buscaram acusar um ao outro. Quando eu falo solução, amados, eu não estou dizendo solução para ter o filho. Eu estou dizendo que muitos casais hoje entendem que o problema está no casamento, porque enfrentam dificuldades. Mas as dificuldades são inerentes ao casamento. Ninguém se casa para viver sem passar por lutas ou por dificuldades. As pessoas se casam para, no momento da dificuldade, elas terem alguém ao seu lado que vai apoiar, que vai trazer uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, que vai caminhar junto, que vai enfrentar dificuldades juntas. E muitos hoje se separam por causa das dificuldades, como eu já disse, meus amados. Mas aqui nós vemos Deus agindo em favor desse casal, porque eles permaneceram casados, fiéis a Deus, cumprindo o seu compromisso com o Senhor e crendo pela fé que o Senhor podia sim lhe dar ou dar a eles o filho que eles tanto queriam, independente da idade deles. Vemos também, amados, que muitas vezes o momento de receber a bênção passa pela aprovação do tempo, pois eles já não eram mais jovens, eles eram idosos. E eles perseveraram em oração. Zacarias perseverou em oração até o dia então que o anjo disse a ele: tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho que se chamará João, né? E o significado desse nome é que Jeová é gracioso. Mas veja, então a descrição agora do filho que eles vão receber de Deus. E claro, tudo isso tem a ver com a graça de Deus, mas é fruto de uma fidelidade, da fidelidade de pessoas crentes no Senhor. Versículo 15, repetindo, versículo 15: pois será grande aos olhos do Senhor, e nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Que maravilha! Ele será um instrumento de Deus para que muitos, dentro do próprio povo de Deus, se volte para Deus. Que filho abençoado esse casal recebeu! Mas que casal abençoado! Que casal com um testemunho maravilhoso para esse filho, um testemunho de fé, um testemunho de fidelidade, um testemunho de obediência, de conduta irrepreensível. Como nós precisamos de pais que sirvam de exemplo para os seus filhos, que os filhos olhem para os seus pais e digam: o meu pai é fiel a Deus, o meu pai é temente a Deus, é obediente a Deus. Tudo isso se poderia dizer desse casal, pois o próprio Deus diz que esse casal, ambos, eram justos aos olhos de Deus. Que maravilhoso testemunho para um filho. Veja então, versículo 17: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Versículo 18: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Amados, Deus nunca retirou de nós a nossa humanidade. É normal que Zacarias fizesse essa pergunta, pois Zacarias era apenas um homem.
e ele já era velho, apesar de orar, de ter fé, ele nesse momento ele faz uma pergunta humana. E o anjo lhe respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Veja, amados, todos os propósitos, as promessas de Deus se cumprirão no tempo oportuno. Deus não retirou de nós a nossa humanidade, Ele compreende a nossa humanidade. Mas as coisas não acontecerão antes do tempo, nem depois do tempo, mas no tempo que o Senhor determinou. Veja, versículo 21, enquanto isso o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Amados, a promessa de Deus para aquele homem é que a mulher dele engravidaria. E ela engravidou, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas nós precisamos nutrir no casamento ou no seio familiar as promessas do Senhor. Precisamos, pela fé, crer que Deus pode sim realizar aquilo que humanamente não é possível. Esse casal, eles viviam uma impossibilidade por causa da idade e também porque Isabel era estéril. Mas eles não deixaram de orar, eles não se separaram, eles perseveraram em oração, eles buscaram no Senhor a solução. E a resposta veio. Deus é Deus de resposta. Deus é Deus que ouve a oração do seu povo e responde a oração do seu povo. E Deus então respondeu a este homem dizendo que ela ficaria grávida, mas ele humanamente faz uma pergunta e o próprio anjo o faz ficar mudo. Mas Deus então cumpre a sua promessa. E Isabel, então, engravida de João. Veja, versículo 24, e eu vou repetir. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Essa mulher era uma mulher idosa e ela precisava de um resguardo importante, humanamente falando. Mas se Deus deu, ninguém tira. Mas Deus, eu volto a dizer, Deus não retira de nós a nossa humanidade. Ela ficou em casa e ela dizia: isto é obra do Senhor. Que maravilha, que testemunho maravilhoso. Ela está dando a honra a quem é digno de toda a honra, dando a glória a quem é digno de toda a glória. Ela está dizendo: eu reconheço que isso é obra de Deus. Ninguém pode fazer aquilo que só Deus pode fazer. Ela entrega a honra ao Senhor. Maravilha. Diz assim a palavra do Senhor. No versículo 25, agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Ou seja, Isabel ficou grávida. Isabel vai ter João, o Batista. E João, o Batista, o precursor, aquele que veio para preparar o caminho para o Senhor. Esse é o presente de Deus para essa família. Uma família de um testemunho tão lindo, tão bonito. Amados, a família passa por lutas, os casamentos passam por lutas. Mas se tão somente nós crermos no Senhor, venceremos as batalhas, venceremos as lutas enquanto casal, enquanto família. Vemos aqui uma família que venceu, mas que também perseverou em oração. Uma família que não esmoreceu quanto ao seu compromisso com o Senhor, se manteve fiel, cumprindo as suas obrigações com o Senhor, que permaneceu obediente ao Senhor. Amados, as dificuldades não podem nos separar do nosso Deus. E as dificuldades também não podem fazer com que o nosso casamento acabe. As dificuldades, elas são para aproximar os cônjuges, para fortalecer
o casamento, para fortalecer o homem e a mulher que se casaram diante do Senhor, para que eles perseverem como um só diante do Senhor, buscando no Senhor a solução e crendo que Deus faz o impossível. Que maravilha de palavra! Que possamos entender que enfrentaremos dificuldades enquanto casais, enquanto família, mas nós servimos a um Deus que tudo pode, que tudo realiza, que as dificuldades não são para que a gente pense em nos separar, mas para que a gente se torne mais fortes, mais unidos e buscando no Senhor a solução para os nossos problemas. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus. Amém.